E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e ontem aconteceu uma coisa um pouco chata no Congresso, um pouco chata, né? Alguns manifestantes, tá? Os caras invadiram o Congresso, começaram a destruir as coisas, pá, uma bagunça. Eu imagino que você tenha visto, porque saiu na internet, nas televisões e tal, jornais, então, mano, loucura demais. E eu não queria conversar especificamente sobre isso, mas sobre algumas coisas que eu fiquei pensando, que isso me deixou um pouco pensativo, então eu queria conversar um pouco sobre as coisas que eu fiquei pensando. Eu gosto muito de, quando eu vejo o povo de Israel caminhando pelo deserto e tal, eu gosto muito da questão da nuvem acompanhar eles, né? Ou deles acompanharem a nuvem. Deus mandou uma nuvem para direcionar o povo durante o dia e uma coluna de fogo para direcionar o povo durante a noite. Então o povo não se mexia tipo meio perdido. Naquela época não tinha Waze, então o que eles faziam? Eles olhavam para o céu, tinha uma nuvem que Deus tinha mandado. A nuvem ia para frente, o povo ia para frente. A nuvem parava, o povo parava. E aí depois uma coluna de fogo também ia para frente, o povo acompanhava e tal. Então, eu imagino que uma pergunta que eles sempre se faziam era: para onde será que Deus está nos levando? Ou para onde será que Deus está nos direcionando? Ou para onde será que a nuvem está indo? Que a gente precisa manter os olhos sempre na nuvem e seguir ela. Porque se eles perdessem a nuvem de vista, eles ficariam perdidos e eles acabariam em um outro lugar, em um lugar que eles iriam sem a presença, sem o favor de Deus, porque era isso que a nuvem representava. E é lógico, o povo tinha a opção também de abandonar a nuvem e seguir para o caminho que eles achassem melhor. Talvez algumas pessoas, a Bíblia não vai falar especificamente, mas talvez algumas pessoas olhavam e falavam: pô, a gente está seguindo uma nuvem, a gente é maluco, eu vou achar um lugar melhor aqui no deserto e vou seguir meu próprio caminho. Então, qualquer lugar que você pode chegar sem a presença de Deus, qualquer lugar que você chegue sem acompanhar a nuvem, não vale a pena ser chegado. Então você pode conquistar tudo, mas se você chegou sem acompanhar a nuvem, então não vale a pena chegar nesse lugar. Porque sucesso mesmo é você chegar até o fim e você chegar no lugar aonde a nuvem te levou. Então quando eu olho para as manifestações e tal, essas pessoas, muitas vezes eu tenho a sensação de que elas estão lutando por algo, elas estão caminhando em uma direção que talvez a nuvem não esteja caminhando na mesma direção que elas. Então, lógico, eles, quero um Brasil melhor e tal, quero, enfim. Mas se você parar pra pensar, é que elas querem um Brasil melhor de acordo com a visão delas. Elas querem um Brasil que siga a direção que elas acham melhor. Então, por exemplo, nossa, eu vim de boné vermelho fazer esse vídeo aqui, né? Os caras vão achar que eu sou esquerdista, né? Vou trocar de boné. Pera aí, um segundo. Agora que eu percebi. Pronto, tá feliz? Já tava me xingando já aí, né, nos comentários. Apaga o comentário que você comentou aí me xingando. Quando eu vejo esse pessoal manifestando, eu sinto que muitas vezes eles têm lutado por um Brasil que é o melhor Brasil na visão delas. Então, eu não gosto desse governo, vou lutar para que seja o Brasil do jeito que eu quero. Eu não gosto dessa lei, vou lutar para que seja o Brasil do jeito que eu quero. Eu quero que seja do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito, do meu jeito. E a gente vai acabar parando de seguir a nuvem e seguindo o que a gente acha melhor e chegando em um lugar que não vale a pena chegar. Então eu sinto muito que às vezes a gente tende a caminhar nessa direção, numa direção contrária da nuvem, só porque a gente não gosta do caminho pelo qual a nuvem está levando a gente. Eu gosto de pensar que Deus está no controle de tudo, cara. Deus sabe todas as coisas que acontecem. Então sempre que acontece alguma coisa, tipo na política, o meu candidato não ganhou, ou o meu candidato ganhou, a primeira oração que eu faço é: para onde que a nuvem está se movendo? Para onde que a nuvem está nos levando? Para onde que a nuvem está levando o Brasil? Porque eu quero acompanhar a nuvem. Então, se eu creio na soberania de Deus, eu creio que qualquer lugar por onde a nuvem passar é um lugar que vale a pena eu passar também. Se a presença de Deus vai por um caminho, eu quero passar por esse mesmo caminho. Então, se a soberania de Deus estabelece uma autoridade, eu vou honrar e vou respeitar essa autoridade. Por quê? Porque a nuvem escolheu que fosse assim, a presença de Deus escolheu que fosse assim, a soberania de Deus escolheu que fosse assim. Não quero me mover para uma direção onde Deus não esteja se movendo. Eu não estou falando que foi Deus que elegeu o Lula, eu também não estou falando que foi Deus que tirou o Bolsonaro, nada disso, mas eu estou falando para a gente ficar atento para o que Deus está fazendo. Eu não estou falando muito especificamente sobre política, porque eu quero que a gente tire um pouco os olhos disso e a gente coloque os olhos na soberania de Deus. Então, em vez de você ficar reclamando que o Bolsonaro perdeu ou comemorando que o Lula ganhou, por que a gente não para, olha para Deus e pergunta: Deus, para onde o Senhor está nos levando? Para onde o Senhor está levando o Brasil? Deus, se o Senhor é soberano sobre tudo, então o Senhor tem um plano para isso que está acontecendo. O Senhor tem um plano para o Lula no governo. O Senhor tem um plano até para as manifestações que aconteceram ontem no Congresso, até para aquela loucura lá, o Senhor tem um plano. Então, me mostra, sabe? A gente não pode perder os olhos da nuvem. A gente não pode perder de vista aquilo que Deus está fazendo, para onde Deus está nos levando, e a gente tem que focar nisso. Então, cara, se for contra o evangelho, eu vou me posicionar, eu vou manifestar, eu vou protestar, lógico,
A gente tem que... Eu sou um cristão protestante, pô, tem que protestar mesmo. Mas assim, sem violência, porque nada justifica. Nada justifica também você invadir uma propriedade, nada justifica você destruir um lugar. Isso aí, cara, não é protesto, isso aí é vandalismo, isso aí é coisa de bandido. E a gente não pode fazer assim. Porque a gente tem que ser conhecido pelo nosso amor, né? Não tô falando que todo mundo que entrou lá é cristão, lógico que não, mas eu tô falando pros cristãos aqui. A gente não pode perder os olhos da nuvem. A gente não pode perder de vista o que Deus está fazendo, para onde Deus está nos levando. Então, eu não sei se você já fez essa oração, mas novamente quero te encorajar a perguntar para Deus: Deus, quais são os seus planos para os próximos 4 anos do Brasil? Deus, quais são os seus planos para essa nova estação? Deus, para onde o Senhor está nos levando? Não como uma posição de dúvida e desconfiança, mas faça essa oração partindo de um lugar de confiança total. De Deus, aonde o Senhor ir, eu vou contigo. Deus, para onde o Senhor for, eu vou atrás. Me diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Então é isso aí que eu queria refletir com você. Tipo assim, é só um pensamento, são algumas coisas que eu tenho pensado aí esses dias. Não tem nada muito concreto. Então foi mais um brainstorm. Obrigado por participar desse brainstorm comigo. E é nóis. Valeu!